1 Samuel 3, quem encontrou, diga eu achei, pastor. Assim está escrito na palavra de Deus, juventude linda. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Amém? Pode tomar seu assento em nome de Jesus, que Deus lhe abençoe. Cantou Daniel, Deus abençoe vaso. Que voz, que gogó, que unção, glória a Deus. Deus abençoe você. Eu acho muito bonito quem louva desse jeito, igual você. Eu falei assim: Jesus, para cada um tu dá um dom. O dia que eu tentei cantar, quase saiu todo mundo correndo da igreja. Então deixa eu pregar, quem canta, canta, e a gente vai fazendo a obra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Juventude, olhe para mim, para que vocês pudessem entender qual era a situação da época a qual Samuel estava vivendo no capítulo 3. E se você puder guardar no seu coração, nós conhecemos e sabemos que nenhuma palavra está em vão dentro da Bíblia. E que se a Bíblia faz questão de dizer que naquele tempo a palavra era muito rara, então por que era muito rara? E talvez quando nós olhamos de que a palavra era muito rara, nós pensamos que talvez não houvesse leitura da palavra, ou que ninguém se interessava pela palavra, mas muito pelo contrário. Aprendemos dentro da teologia que desde pequenos, os que nasciam dentro desse povo até mais ou menos os 12 anos de idade, precisavam ler as leis, aprender das escrituras. Então eles liam, conheciam, guardavam no coração. Mas quando a Bíblia exclama que era muito rara, eram novas revelações acerca daquilo que já estava escrito. E isto aqui é importante você observar nesse começo de mensagem, porque se as novas revelações e as novas introduções eram raras, então nós encontramos um contexto para começarmos a visualizar qual era o ambiente a qual Samuel estava inserido. Eu preciso dar uma volta fora desse texto, mas não do contexto. Eu sei que vocês têm visto o que tem acontecido na face da terra nesses últimos tempos, e principalmente nesses últimos dias. E talvez uns 2 dias atrás vocês ligaram a televisão ou a internet, e eu vi muita gente, eu até fiz questão de compartilhar nos stories, nas minhas páginas, do que estava acontecendo no Oriente Médio. E parece que quando acontece alguma coisa com a nação de Israel, todo mundo estremece. Eu sei que vocês viram que Israel introduziu uma ação militar dentro do Irã, antiga Pérsia, que só por ser Irã, antiga Pérsia, já tem toda uma profundidade teológica envolvida. E o Irã devolveu com mísseis, Israel novamente devolveu. E eu vi muitas pessoas se desesperando, dizendo: pronto, agora Jesus volta, agora a trombeta toca. Mas não é a primeira vez que Israel se envolve em algumas batalhas e algumas guerras. E quando nós vamos ler o contexto de Mateus capítulo 24, você começa a ler desde o primeiro versículo até o versículo 13. E em certo versículo a palavra de Deus faz questão de quase esfregar na nossa face. Você vai ouvir de guerras, você vai ouvir de rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Então o fim não se dá se Israel entra, sai de guerra. Nós sabemos que Israel é uma nação que, como relógio de Deus, é uma nação que se estrutura para nós observarmos no toque da última trombeta se aproximar. Mas a Bíblia não diz que guerra é sinal do fim, ou melhor dizendo, sinal do toque da última trombeta. Não diz que quando guerra estourasse aconteceria, ou que quando fome acontecesse aconteceria, ou que quando as perseguições estourassem aconteceria. Pastor, então eu acho que eu li errado dentro da Bíblia, porque está escrito que haveriam guerras, rumores de guerras, perseguições, fome. Mas permita-me lhes revelar algo com muita calma, eu não estou com pressa de passar dentro disso aqui. É que Jesus fez questão de dizer que era princípio de dores. E eu sei que tem mamães aqui dentro da igreja, dentro desse recinto, que entende que quando você estava a ponto de dar à luz, você estava com aquele barrigão de quase 9 meses, e quando você chegou perto de ter o seu filho ou a sua filha, as contrações e as dores aumentaram, e as dores entre as contrações diminuíram. Foi ou não foi? É assim para toda mãe. E quando Jesus induz a pensar que são princípios de dores, ele está quase dizendo que a terra é como uma mãe que está a ponto de dar à luz. Então quando ele diz que princípios de dores são fome, guerras, rumor de guerras, o que ele está dizendo é que a trombeta não toca quando a guerra surgir, ou quando Israel jogar míssil em outra nação, ou quando a fome entrar, doença surgir. O que ele está falando é que é como uma mãe.
que quanto mais próximo estiver dele voltar, maior é a intensidade das dores, e o menor é o tempo entre as guerras. Então vocês começam a perceber que, quando nós pegamos um contexto histórico, começamos a perceber que, de algumas centenas de anos para cá, o nível das guerras aumentaram, o nível de pessoas que morrem em guerras também aumentaram, e o tempo entre elas diminuíram, mostrando que há um sinal realmente da volta de Cristo. Só que quando nós lemos e continuando lendo o contexto de Mateus 24, nós vemos que o principal sinal que Jesus entrega dentro desse texto não é guerra, não é rumor de guerra. Logo no verso 14 ele diz: então, essa palavra e esse evangelho será pregado em testemunho de todas as nações. Finalmente vai vir o fim. Então, o que Jesus coloca como gatilho do toque da última trombeta e do arrebatamento não é guerra, não é rumor de guerra, não é fome, não é perseguição. Pelo contrário, quando ele diz guerra, ele diz assim: não se espanta não. Quando ele diz rumor de guerra, ele diz: não, mas não se espanta também não. Quando ele diz fome, perseguição, ele faz questão de dizer: vocês vão ver isso tudo, mas não se espantem. Mas olha para a pregação do evangelho e da palavra, porque quando a palavra for pregada em testemunho de todas as nações, finalmente o fim vai acontecer. Logo você começa a pensar: então, pregador, estamos muito perto, porque eu sei que a palavra está sendo pregada em toda a terra. Pois bem, mas o que é que está sendo pregado? É realmente de fato a palavra? Ou estamos vivendo talvez o tempo de 1 Samuel 3? Tem leitura, tem contexto, mas talvez não tenha revelação daquilo que está dentro desse contexto e a verdadeira essência. Muitos estão pregando, mas não estão pregando evangelho. Muitos estão indo e levando, mas não estão levando a palavra. Então é quando a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, aquilo que transforma vidas, for pregado em todas as nações, em testemunho de todos os povos, finalmente a última trombeta vai tocar. Vamos fazer um quadro do que está acontecendo no cenário mundial atual. Nós começamos a olhar pregadores que se levantam, e novamente repito, não estou com pressa de passar nisso aqui. Pessoas que se levantam com todo o intuito de pregar: vou romper, vou falar. Mas será que realmente estão pregando o que está contido em essência aqui dentro? Vamos começar a mergulhar dentro disso agora. Porque se o gatilho para o toque da última trombeta é a pregação da palavra, começamos a entender que a palavra também nos revela uma outra coisa que surge nesse tempo. Jesus fez questão, juventude, de pegar a boca, a própria boca, abrir e dizer: cuidado, porque nos últimos tempos que vocês estiverem dizendo, e eu trago à memória o que o pastor Gesonias vos leu, no mesmo livro de 2 Timóteo, a palavra de Deus diz que nos últimos dias arrumariam mestres para si, para falar o que querem ouvir, não o que precisam ouvir, segundo as próprias cobiças. Em outras palavras, não me importa ser transformado, eu tenho uma necessidade, eu quero que essa necessidade seja atendida. Então eu uso a palavra para que a palavra venha atender a minha necessidade. Em outras palavras, em outro contexto, Jesus abre a boca para dizer que nos últimos tempos surgiriam falsos mestres, surgiriam falsos profetas, que abrem a boca pregando algo que parece ser, mas nunca foi. E dentro desse contexto também vemos que a Bíblia nos indica algo, chamado anticristo. O anticristo se manifesta de duas formas. A primeira forma, ele se manifesta como pequenos anticristos. E nós já vemos os pequenos anticristos por aí. O próprio João e a própria palavra nos induz a pensar que todos aqueles que lutam contra os princípios bíblicos e os quebram, pregando coisas completamente ao contrário do que está escrito aqui dentro, se fazem pequenos anticristos. Tem a segunda manifestação, que é o anticristo de carne, que ainda não se apresentou na terra, porque tem um tempo determinado para se apresentar. E eu não vou entrar nisso agora, mas eu fugigo um gatilho. Não se apresentou, porque é a palavra quem diz, vai reclamar com quem escreveu, porque ainda tem um na terra que está resistindo a ele. Já sei, pastor, quem resiste é a igreja. Não, quem resiste é aquele que habita dentro da igreja. E enquanto ele estiver habitando entre nós, dentro de nós, o anticristo não tem poder para meter a mão nas rédeas da terra. Eu vou falar, é por isto que nós somos perseguidos. E se uma igreja não é perseguida, então a luz da Bíblia não é uma verdadeira igreja. Eu sei que dói, mas cura. Pastor, por que eu sou perseguido no trabalho? Porque tu faz parte de uma verdadeira igreja. Porque olham para mim e me chamam de jovem quadrado?
Porque tu faz parte de uma verdadeira juventude. Porque olham para mim, não querem andar comigo, me excluem, não querem conversar. Porque tu faz parte de uma verdadeira igreja. Enquanto você for verdadeiro, verdadeira, realmente será perseguido, excluído, será diferente. Eu fico preocupado quando o mundo começa a amar muito um povo que se chama de igreja. E só você olhar na mídia, que tem muitos ajuntamentos, porque é assim que eu chamo, que coloca uma placa e diz: somos igreja. Só que são amadas pela mídia, amados pelos artistas, amados pelo mundo. Quem é amado pelo mundo porque não confronta o mundo, não pode ser chamado de igreja. Mas a igreja que confronta o mundo será odiada pelo mundo. Então se o mundo te odeia, dá glória, varão, dá glória, varoa. Tu está no caminho certo dentro da terra. A terra nos odeia, o mundo nos odeia, porque nós somos resistência. E eu fiz questão de tocar no anticristo, para que vocês entendam dentro de Mateus 24, que a quebra desse princípio, a quebra desse princípio, de colocar a verdadeira palavra diante daqueles que precisam ouvir, é um princípio que foi entregue dentro da Bíblia, foi entregue dentro da palavra. O anticristo há de se manifestar, mas ainda não se manifestou. Mas enquanto não se manifesta, pequenos anticristos têm se manifestado, guerreando para que a verdadeira palavra, e eu vou trazer o entendimento a vosso coração e a vossa mentalidade, que a verdadeira palavra não se prolifere. Então se a pregação da verdadeira é gatilho para o arrebatamento, enquanto eles se proliferam, não há pregação da verdadeira essência do evangelho. E se não há verdadeira pregação da essência do verdadeiro evangelho, quanto mais se demora para esta palavra ser pregada, mais a trombeta se demora para ser tocada. Então, para nós entrarmos na glória, é simples, é só pregar a verdade, falar a verdade, transbordar a verdade, entregar a verdade. Quer ouçam, quer querem deixar de ouvir, é só falar o que está escrito aqui dentro. É por isso que quando nós lemos um contexto bíblico, eu estou voltando para 1 Samuel 3 já, eu sei que eu estou dando uma volta fora do texto. Quem ainda está comigo nesse princípio de filme, diga glória a Deus. Só vai comendo Bíblia do que Jesus está colocando na vossa mesa. Quando nós olhamos dentro de um contexto bíblico, nós vemos que Satanás nunca tentou mudar isto aqui, porque ele não pode. Então se existe uma falsa pregação disto aqui, eu vi certa vez uma jovem dizendo, pastores, que existe um falso evangelho sendo pregado. Eu digo a vocês que não, porque só existe um evangelho. Tudo aquilo que é contrário a isto deixa de ser evangelho. Então só existe um evangelho sendo pregado. Satanás não pode mudar isso daqui. Anticristos não podem mudar isso daqui. Falsos profetas e mestres não podem mudar isso daqui. Que é uma história. Então vamos lá. Eu disse a você de pequenos anticristos. E quando nós olhamos no contexto histórico, lembre, não estou com pressa de passar por aqui. Nós vemos que todo anticristo, pequeno anticristo, tem em seus princípios ou em suas características do verdadeiro anticristo. E qual é a principal característica do anticristo que virá após a igreja deixar a terra? Que fique claro, nós vimos pelo contexto bíblico que ele não vai puxar pistola, canhão, fuzil, AK-47. Ele vai utilizar a sua capacidade labial, a sua inteligência e a sua mentalidade para convencer milhões de pessoas a se voltar contra Deus. E na trindade satânica, formada por diabo, anticristo e falso profeta, o anticristo vai propagar o falso entendimento. Então nós começamos a perceber as características de um anticristo. É verdadeira lábia, muita capacidade de falar, e uma mentalidade que ninguém nunca observou na terra. Pequenos anticristos também possuem isso. Quer ver um exemplo de pequeno anticristo na história? Vou nem falar o nome dele porque não merece ter o nome dito, mas você vai lembrar. O bigode da Segunda Guerra Mundial se fez pelas características um pequeno anticristo. Quando ele tentou levantar uma arma para fazer uma revolução na Alemanha, falhou, porque o negócio dele não era com arma. Mas quando ele abriu a boca, abriu a lábia, a mentalidade, convenceu uma nação inteira. Pensa que a Alemanha era uma nação ruim, era uma nação tola. A Alemanha estava reformada com os princípios bíblicos de Martinho Lutero. Tinha capacidade, tinha mentalidade, tinha ensinamento. Uma nação inteligente caiu na lábia de um homem. Segunda Guerra Mundial, país destruído. Quer ver outro possível pequeno anticristo? Napoleão Bonaparte. Eu dei essa volta para chegar nele mesmo.
Pastor, por que tu está citando Napoleão Bonaparte? Porque até Napoleão Bonaparte, no ano de 1800 e alguma coisa, a humanidade levou milhares de anos para fazer 1 bilhão de pessoas. Eu vou repetir isto, grave essa informação, será importante. A humanidade levou de Adão até Napoleão Bonaparte milhares de anos para fazer 1 bilhão de pessoas. Depois de Napoleão Bonaparte, só se passaram 200 anos. Em 200 anos já somos 8 bilhões de pessoas. Levou milhares para fazer 1, levou 200 para fazer mais 7. Por que Napoleão Bonaparte foi um gatilho de um pequeno anticristo? Nas guerras que ele se levantou na Europa, mudou todo o cenário geopolítico. Nações se levantaram contra nações. E das guerras napoleônicas vieram guerras franco-prussianas, que vieram Primeira Guerra Mundial, que vieram Segunda Guerra Mundial, que veio Guerra Fria. E até hoje o que está acontecendo na face da terra: Rússia contra a Ucrânia, China contra Estados Unidos, Europa explorando a África, são resquícios de Napoleão Bonaparte. Estuda depois isso em casa. Eu não vou me aprofundar dentro disso, mas Napoleão foi um pequeno anticristo que mudou o cenário geopolítico. Quando ele entra e é introduzido na terra, com a lábia ele conquista a França, e com a lábia leva a França para a guerra. Pensa que a França era tola? França inteligente, França cabeçuda, tinha muita mentalidade, mas caiu na lábia de um homem. E com a multiplicação da humanidade, por causa da mudança geopolítica, olha o sinal de Cristo surgindo. Também se multiplica as doenças, se multiplica a fome, se multiplica o esfriamento do amor, se multiplica as perseguições. Tudo se multiplicou a partir de Napoleão Bonaparte. Mas eu tenho uma palavra para dar a alma deve esta noite, antes de entrar de cabeça no que Jesus está mandando. É que a Inglaterra também estava a ponto de viver, mas Napoleão Bonaparte teve uma facilidade de tomar as rédeas da França, por causa de algo que eu acho que ninguém que conhece, chamado Revolução Francesa, Iluminismo. Sabe o que os franceses fizeram? Rejeitaram Deus e colocaram o homem no centro. Agora somos nós no centro, agora é o homem no centro, agora é a humanidade no centro. Quando eles rejeitaram Deus, Deus levantou profetas dentro da França que tentaram pregar o arrependimento. Ninguém quis dar ouvidos, e aconteceu o que aconteceu. A Inglaterra, diz os historiadores varoas, dizem os teólogos varões, que estava entrando pelo mesmo caminho da revolução. Alguém vai entender lá na galeria, quer ver? Mas quando Deus quer mudar a história, pastores, nós temos que começar a entender que Satanás não cria, Satanás copia. E quando Satanás levanta um homem para convencer nações, Deus também sempre levanta um para transformar nações. Enquanto a Inglaterra estava sendo levada pelo mesmo caminho, Deus olhou para a Inglaterra, e eu imagino Deus apontando da glória para Astoclésio e dizendo assim: a França está falhando, outros estão falhando. Inglaterra, agora vocês têm a chance, vou lhes enviar só um. Qual é o nome do um? Jonathan Edwards. Eu acho que vocês conhecem. Ele se posicionou diante de uma igreja, porque quando Deus quer fazer, Deus não precisa de milhares, Deus só precisa de um que transborda para transformar milhares. Eu vou repetir isso aqui: Deus não precisa de muitos, Deus só precisa de um para mudar todo um sistema instituído. Deus levanta Jonathan Edwards. Sabe o que aconteceu com aquele varão que era meu xará, tinha meu nome também? Ele pregou uma palavra, uma pregação, mas com carinho uma deve. A palavra que ele pregou não foi: receba a chave, olha a porta, tu no centro, mão na sua cabeça, vai dar tudo certo, esse que a chave desce, olha o ouro e a prata. Ele já começa leve desse jeito. Eu não vou nem falar de João Batista, porque João Batista já começa, você sabe como? Raça de víboras. E Jesus já começa dando a paz do Senhor. Hipócritas. Mas Jonathan Edwards já começou assim: vocês pensam que vocês são especiais? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Estou vendo gente me olhando de olho arregalado, não sei porquê. Quando ele preservou a verdadeira essência da palavra, a história conta que foi tanto poder dentro daquela igreja, que as pessoas subiam as colunas daquela congregação e diziam desesperadas: Jonathan Edwards, para de pregar do jeito que tu está pregando, porque parece que o chão vai abrir e o inferno vai me tragar para o lado de dentro. Eu pensei que eu era crente, porque eu dou oferta, dizimo, vem para a igreja, bata a carteirinha. Mas eu vi que estar na igreja não é ser igreja. Eu quero aceitar Jesus de novo.
Eu quero ser avivado de novo. Foi tanto avivamento dentro daquela congregação. Alguém vai pegar na galeria aqui embaixo, quer ver? Que Deus pegou o fogo que estava aceso lá na Inglaterra, espalhou naquela nação. E depois que um se levantou, vieram muitos outros. E Deus começou a levantar profetas e pastores. Sabe o que aconteceu com a Inglaterra quando Deus espalhou fogo? Império Britânico, maior império da terra. Aí Deus pegou um fogo de avivamento, atravessou o oceano, chegou lá nos Estados Unidos e disse assim: também quero fazer aqui. Só que Deus começou a passar o olho, imagine eu na cabeça de pregador, e não achava ninguém. Lembre-se dentro da Bíblia que Deus só precisou de Abraão para mudar a história da terra. Deus só levantou Jesus para salvar uma humanidade. E sabe quem Deus levantou nos Estados Unidos para trazer um avivamento? Eu imagino Deus entrando dentro de uma igreja batista. Ele encontrou um homem chamado Pastor Seymour, com a cabeça entre dois caixotes de madeira, dizendo: Deus, se ninguém quer, eu quero. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. E Deus com aquele fogo na mão dizendo: tu quer? Eu quero. Então toma, Rua Azusa. Foi tanto fogo de Deus na Rua Azusa, vaso, que levantou a mão. A história conta que o chão da igreja, que era de madeira, rachou de uma ponta a outra a liderança. Sabe o que aconteceu? Era tanta glória que o culto não durava 1, 2 horas, não. Eu tive lá em Angola, na África. A gente entrava 9 da manhã dentro da igreja para cultuar, saía meia-noite, para estar 9 da manhã de novo no outro dia. Só que na Angola ainda para dormir. Lá no Pastor Seymour não parava não. Culto durava uma semana direto. Quem quisesse dormir, dormia, mas os crentes ficavam dando glória dentro da igreja. E era tanta glória e tanto poder, que quem pisava na porta, se estivesse doente, era curado. Não precisava nem orar. Passava na rua, se tivesse com o demônio, caía endemoniado na hora. O demônio saía correndo, não aguentava o calor do fogo que estava aceso. Quem pisava dentro da igreja era batizado na hora com o Espírito Santo. Era muito fogo, pastor. Sabe o que Deus fez com a Rua Azusa? Deus pegou aquele fogo, espalhou nos Estados Unidos. Aí Deus começou a levantar muitos pastores, dentre eles pastor Billy Graham, uma grande inspiração para mim. Tim Swagger, muitos pastores vieram desse fogo. O que aconteceu com a nação dos Estados Unidos? Maior potência do globo terrestre atualmente. Só que Deus não parou nos Estados Unidos. Deus pegou o fogo da Rua Azusa. Tinha 2 missionários lá dentro, vindos de uma Europa. E Deus falou assim: não, o lugar de vocês não é aqui não, sai e desce. Aí eles entraram no barquinho e começaram a descer. Eu imagino eles falando: Deus, é para parar no México? Não, desce mais um pouco. Desce. Deus, é para parar em Cuba? Não, vai chegar o tempo de Cuba, mas desce mais um pouco. Deus, é para entrar na Venezuela? Não, Venezuela não, curva mais um pouco. Deus, tem uma cidadezinha pequenininha ali, qual é o nome? Belém, entra nela. Aí aqueles 2 missionários colocaram os pés em Belém, você sabe, não é? E de Belém inaugurou algo que ninguém aqui conhece, chamado Assembleia de Deus. Deus pegou o fogo que acendeu lá em Belém e começou a espalhar pela nação brasileira. Não, Deus não levantou o pastor Jonathan Carlos. Deus levantou, foi 2 missionários lá em Belém, que espalhou um fogo pela nação. Se preparem, porque o fogo que está aceso aqui dentro hoje da Almadevre não começou com vocês. E eu vou ser bem direto no que eu vou falar. Vai doer, mas vai curar. Eu não tenho o direito, vocês não têm o direito de deixar o fogo que Deus acendeu há 200 ou 300 anos atrás se apagar na nossa geração. Não. Tu não tem esse direito. Se tu não quiser acender, dá licença, porque tem gente querendo viver esse avivamento. Eu estou sentindo Jesus falar na minha boca, vaso. Coisa gostosa que está aqui dentro. Está sentindo esse fogo? Está aceso há 300 anos. E não é agora que ele vai apagar. Quem quiser ser incendiado, já que tu levantou as mãos, é a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Levanta ela com gosto então. Levantou o fogo que Deus acendeu através de Jonathan Edwards.
O fogo que Deus acendeu através de pastor Seymour, o fogo que Deus acendeu em Belém do Pará e se espalhou no Brasil, ainda está aceso aqui dentro de Volta Redonda. Só sai vazio e apagado quem quer, mas quem quer ser avivado esta noite, eu lhe dou 10 segundos para tu encher essa casa de glória a Deus e aleluia. Eu vou beber água aqui. Aleluia. Espírito de Deus, tem um fogo aceso, e esse fogo não foi aceso agora. Estou chegando em 1 Samuel 3. O fogo que está entre nós foi aceso há muito tempo. Obrigado, homem de Deus. E nós não temos o direito de deixá-lo se apagar. Porém, eu volto a repetir o que eu estava falando agora há pouco. Existe um avivamento que há de acontecer na terra. Eu poderia citar promessas e profecias de 300 anos que recaem sobre o Brasil, de pastores e profetas verdadeiros reconhecidos na terra e pela igreja, que abriram a boca para dizer: é do Brasil que vai vir um último grande avivamento. Pastor, não acredito nisso. É por isso que eu vim correndo de Santa Catarina para pregar a vocês, porque Jesus vai te fazer acreditar hoje. Existem pessoas que estão dizendo que não vai acontecer um avivamento, e até pedem prova dentro da Bíblia. Pois bem, vamos para a Bíblia então. Nenhum avivamento pode acontecer sem a pregação da palavra de Deus. Todo fogo que é aceso sem o intermédio da palavra é fogo estranho. Se o fogo é de Deus, tem que vir pela palavra. Eu poderia dar um exemplo de Elias, que pede fogo de Deus. Eu poderia dar tantos exemplos, como por exemplo Atos 2, que somente depois da manifestação da palavra em carne, que é Cristo, que o fogo desce. Primeiro palavra, depois fogo. Não fogo para puxar a palavra, mas palavra é que lança labaredas de fogo. Está na Bíblia. É por isso que anticristos se levantam, pequenos anticristos. É por isso que falsos mestres e profetas se levantam. Sabendo, e eu trago à sua memória que eu falei isso alguns momentos atrás, que não podem mudar o evangelho. Qual é a estratégia? Talvez alguém já me tenha ouvido falar nisso, mas pode, só um pouco. É a estratégia do diabo. Lá no céu, o diabo sabia que não poderia mudar Deus. Quem é que pode mudar Deus? Então muda o entendimento dos anjos concernente a Deus. Leia-se Ezequiel e Isaías. Se eu não posso mudar quem ele é, vou mudar o que pensam a respeito dele. É assim que ele derruba 1/3 do céu. Aí você conhece a história. Não vou entrar, senão a gente fica aqui até amanhã. Não tem mais acesso à glória de Deus. Ele entra dentro do jardim do Éden, faz com que Adão caia. Você quer ver como é que a estratégia é a mesma? Ô Eva, diz que é ruim. Deus não falou que tu pode comer de tudo? Posso, menos daquilo ali, porque senão eu morro. Morre nada. É porque Deus sabe que no dia que tu comer, certamente se tornarás como ele. Morre não. Em outras palavras, percebeu que ele começa usando a palavra: Deus não disse, Deus não falou, falou. Agora eu vou mudar o teu entendimento. Morre não. Vai, faz, escolhe. Eu escolhi lá, tu também pode escolher aqui. Rejeita o princípio, quebra a palavra. Estou entrando em 1 Samuel 3, tu não está vendo. Entra na frente, faz o que Deus não mandou fazer, e depois você vive como se não tivesse amanhã. Adão caiu também. Aí vem Satanás no deserto com Jesus. Está com fome? Tô. Pega o poder que Deus te deu, transforma a pedra em pão, porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito. Sempre usou a palavra. O que Jesus fala para ele? Tu conhece, não é? Nem só de pão viverá o homem. Ih, ligou tudo. Mas de que vai viver então? De toda. Palavra. Ah, não é a palavra que sai da boca do diabo, é a palavra que sai da boca de quem? Se for bater nessa tecla, fica até amanhã. Jesus firmou. Pensa que a geração de hoje também não está sendo testada com os mesmos argumentos? Satanás olha para a geração e diz: derrubei anjo, derrubei Adão, Cristo entrou na frente, atrapalhou meus planos. Mas eu vou tentar mudar o entendimento dessa geração. Não estou com pressa de passar nisso. Concernente à palavra,
A palavra não diz que tu vai comer o melhor da terra? É. A palavra não diz que a porta vai se abrir? É. A palavra não diz que tu é filha de Deus? É. Então tu é o centro. Então tu merece. Então tu pode. Então tu é. Então tu vai. Então tu consegue. Deixa eu te tratar bem. Vou nem falar as palavras, porque senão todo mundo mata a charada. Mas deixa eu te carregar no colo, botando chupeta na tua boca, fazendo carinho no seu cabelo, te chamando de bilu-bilu, te tratando como um bebezinho na palavra. Porque você merece, tadinha. Você está sofrendo, não é? Você e mais 7 bilhões na face da terra. O teu sofrimento não te faz ser merecedor da glória dele. Não. A tua depressão é ruim, mas não te faz ser merecedora. A tua solidão é ruim, mas não te faz ser merecedor. A tua angústia é muito ruim, mas não te faz ser merecedora. Se não me faz ser merecedor, por que ele cura a minha depressão, me arranca da angústia e sublime a minha solidão? É porque tu não merece, mas a graça dele. Eu não mereço, mas a graça que eu não mereço me alcançou através da cruz do Calvário. Eu não estou pregando porque mereço, eu estou pregando porque há 2000 anos atrás o Filho do Homem carregou a cruz que não merecia carregar, pagou o preço que eu não podia pagar e disse: vai, pastor Jonathan Carlos, joga fogo no meio da seara. Eu sou o primeiro, quero ver quem vem comigo tocando fogo na terra. Eu não mereço. Eu não te pedi isto até agora, mas vou te pedir a primeira e a última vez. Se tu levantou as mãos, segure a mão de quem está do teu lado aí agora. Me suporte só este momento. Pega na mão de quem está do seu lado. Eu não te pedi isto até agora. Eu vou usar as palavras do pastor Gesonias. Me permite, pastor. É ele quem leu e está na Bíblia. Timóteo, diz Paulo: desperta o dom que está em ti, que tu recebeu pela imposição das minhas mãos. Reparou que alguém só recebe quando o outro alguém toca? É por isso que eu pedi para tu pegar na mão. Tu não está pegando na mão porque é jargão de pregador. É que quando alguém toca, 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 o Espírito não vai descer. Ele já desceu em Atos 2, está habitando dentro de nós. É transferível de um para o outro agora. Então levanta a mão de quem está do teu lado, vaso. Haverá um avivamento pentecostal dentro desta casa espiritual. Quem quer sair vazio sai, mas quem quer receber poder e autoridade de Deus, eu lhe convido a abrir a boca e por 30 segundos dá o teu melhor glória, dá o teu melhor aleluia. Acende incenso diante dele, coloca fogo nesse azeite, coloca esse candelabro para revelar. Eu vou deixar adorar quem quer adorar. Olha pra lá. Se tu quiser que eu conto para te ajudar. 30, 29. Ih, Jesus, olha lá o que tu vai fazer no fim disto. 26, 25, 24. Pastor, eu tô com depressão. 23. Então tira a depressão e enche de outra coisa. Azeite. 21. Pastor, eu tô angustiada. Olha, hoje ele arranca a angústia e te entope de outra coisa. Azeite ainda é o melhor remédio. 18. Pastor, eu tô solitária. Então hoje ele te preenche com azeite. 15. Quem quer ser cheio, eu lhe convido. Fogo aceso na terra por Deus. Abre a boca e enche essa casa de glória. Vai ter um terremoto de poder aqui dentro, pastores. 11. Olha Deus tomando os vasos no meio da igreja. Dá lugar mesmo, minhas filhas. Diabo levanta todo dia para te derrubar. Hoje nós vamos esfregar na cara do cão. Aqui ainda tem fogo. Aqui ainda tem palavra. Aqui ainda tem presença. Quem tem, tem. Quem tem, tem. Quem tem, tem. E olha Deus tomando a galeria. 9, 8, 7. 6. Quem não falava em línguas há muito tempo, a hora é agora. Seja renovado em línguas estranhas. 5. Quem quer ser batizado, seja batizado agora. 4. Não deixa a lâmpada se apagar. 3. Não deixa a lâmpada se apagar. 2. Não deixa a lâmpada se apagar. Quem tem
apoderar desta casa. Agora, 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 agora. Quem tem línguas estranhas? Tu tem? Quem tem? Para de falar o português agora. Tem uma graça repousada aqui dentro. Lembra que eu falei que palavra traz fogo? Já tem palavra. Olha o fogo acendendo, ó. Quem tem línguas estranhas, cancela o português agora. Fala a língua do lugar aonde tu vai morar. Ora em línguas agora. Ora em línguas. Emanuí, repaia, anabataracatacote, repadarachia, encho, remaia, anu, reque, amacoteia, ataua, ataua. É assim que a gente vai incendiar a terra, é assim que a gente vai trazer avivamento. Deixa o fogo pegar a igreja, deixa, 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 deixa. Oh, meu Deus. Ah, então tá bom. Fecha os teus olhos. Fechou os olhos. Eu vou fazer uma coisa que eu sempre faço. Ah, eu amo fazer isso, Espírito Santo manda. Segura tudo, meus amigos músicos. Porque se é por causa da gente, acaba agora, tu sabe. Se é porque eu gritei ou porque os músicos tocaram. Para ninguém sair daqui falando que é emoção humana. É que os músicos levantaram, todo mundo levantou. Pastor gritou, eles deram glória. Então tá bom. Segura tudo, meus amigos. Eu vou parar de falar também. Se é por causa de mim, deles, o fogo acaba agora. Se é Deus quem está acendendo fogo nesta geração de azeite, olha o sinal de glória que Ele começa a dar aqui dentro agora. Oh. Tem um renovo tomando jovens aqui. Chore como tu nunca chorou. Seja apoderado pelo Espírito de Deus como tu nunca foi. Ah, pastor, mas eu não entendo. Não, mas Ele trabalha do jeito que quer. Uns choram, outros glorificam, outros são arrebatados, outros saem marchando. O importante é não ficar seco do lado de fora. Deixa Ele te tomar agora. Eu quero fazer um convite a quem tem ouvidos para ouvir a voz do Espírito. Dentro do tempo que me foi proposto com toda a liberdade que o ministério me otorgou, eu quero fazer um convite a esta juventude. Vocês são a ponta de uma espada afiada para o último tempo na face da terra. Ah, se vocês soubessem que o Brasil tem uma liberdade que muitos outros países não têm. Eu já fui na Ásia, na África, na Europa, conheço gente no Oriente Médio, na América do Norte, na Oceania, conheço gente na América Latina. Em nenhum lugar tem a liberdade que vocês têm aqui de ficar até essa hora dando glória. Nem em lugares que vocês pensam que são maravilhosos. Um dia eu entrei na Suíça, tu conhece, vou falar de novo. E eu pregando, Deus começou a batizar uns 10 jovens dentro de uma igreja, francesinhos com suíços. No final veio uma criança para adolescente de 10 para 11 anos dizendo: pastor, como é o culto no Brasil? Eu peguei um vídeo de um culto igual esse, mostrei para ele, começou a chorar. E em francês, e alguém traduzindo, ele dizia: eu tenho tanta coisa aqui na Suíça, eu tenho casa, meu pai tem 3 carros, eu tenho amiguinhos, escola, eu daria tudo para ter um pouquinho do que vocês têm lá no Brasil. Quem me dera ter esse poder, essa unção liberada sobre as nossas cabeças.
mas vocês têm isso aqui. Então eu quero fazer um convite a quem quer aproveitar o que Deus liberou na cabeça do Brasil. Se você quer ser a ponta desta espada de avivamento, eu lhe convoco a sair do seu lugar agora, porque Deus vai lhe dar autoridade e renovo de poder e unção. Se tu quiser receber uma nova legalidade espiritual, pastor, não sou batizado no Espírito Santo. Se quiser ser batizado, vem agora. Pastor, já sou batizado, mas quero renovo. Se quiser renovo, sai correndo do lugar e vem agora, porque o tempo não nos espera. Eu lhe espero descer da galeria, eu lhe espero vir do meio da igreja, mas vem correndo pro altar, porque tem brasa viva fumegando embaixo do teu pé. Deixa esse fogo te queimar aqui dentro agora. Deixa. Eu tenho que fazer esta pergunta. No meio desse mover espiritual, os céus estão abertos. Eu preciso conhecer quem quer reatar aliança com Jesus. Se houver uma primeira alma, Cristo, a hora é agora. Pastor, já sou da igreja, mas talvez tu seja uma dracma perdida. Está na casa, mas está perdida na casa. Quanto tempo tu não ora mais, não sente mais, não tem mais esse mover? Está na hora de se reconciliar com Jesus de novo. Pastor, mas eu já tenho a roupa não leva para a glória. O que leva para a glória é queimar no Espírito. Teu nome é escrito no livro da vida. Eu quero conhecer se há uma primeira vida a Cristo entre nós. Eu não estou perguntando se tu tem ou não carteirinha de membro. Eu não estou perguntando se tu vem ou não para a igreja. Eu estou perguntando se tu quer queimar de novo como queimava. Eu estou perguntando se tu quer ter de novo o que tu tinha. Existe uma primeira vida a Cristo entre nós, que quer reatar aliança com Ele. Levanta a mão assim bem alto para eu te ver. Se há uma primeira, eu quero te enxergar. Será que há? A primeira está aqui. Quero conhecer a segunda vida. Se houver a segunda, aonde faço? A segunda está ali. A terceira está aqui. Cadê a quarta, profeta? A quarta vida a Cristo está aqui. Bem-vindo à casa de meu Pai, Filho de Deus. Aonde está a quinta vida a Cristo? Será que há uma quinta vida a Cristo? Se houver uma quinta vida, a hora é agora. Existe uma quinta vida que quer reatar aliança com o grandão. A quinta vida está ali à minha direita. Eu estou esperando a sexta agora. Cadê a sexta vida, Jesus grandão da Galileia, que queira reatar aliança com Ele? Aleluia! É tu, vaso? É tu ou não? Então onde está a sexta vida, Jesus? Eu preciso te ver. Se houver a sexta, levanta a mão bem alto que eu quero lhe ver. Existe uma sexta vida a Cristo. Existe uma sexta vida a Jesus. Aleluia! A sexta vida está aqui à minha direita. Bem-vindo à casa de meu Pai, Filha de Deus. Se houver uma sétima vida, Jesus, que queira reatar aliança com Jesus, a hora é agora. Não importa o que aconteceu, o que passou, passou. Vem tacar azeite nessa lâmpada. A sétima vida está ali no corredor da igreja. Se houver a oitava, a hora é agora. Aonde está a oitava vida a Cristo? Aonde, Eliseu? A oitava vida, oh Filho de Deus, um Filho de Deus. Dê um abraço nele ali, homem. Dê um abraço ali, obreiro. Abraça ele. Isto, fica abraçado com ele aí. A oitava vida está ali. Se houver uma nona vida, a hora é agora. Será que há uma nona vida a Cristo, que queira ser a ponta da espada desse avivamento? Tudo muda hoje. A história muda hoje. A nona vida está aqui na minha direita. Bem-vindo de volta, Filho de Deus. Nem sempre estar dentro está com Ele. Se houver uma décima, hora é agora. Existe uma décima vida a Cristo entre nós. Se houver, se manifeste. Aleluia. Isto. Pastor Eliseu está pedindo. Quem está levantando as mãos a Cristo, reatando aliança com Ele, eu quero lhe pedir que você faça um esforço. Vem aqui para frente agora, que a gente quer te envolver nesse fogo. E vocês que receberam um avivamento, fiquem aqui mais um pouco. Vocês acham que vocês receberam fogo para quê? Vocês vão orar por quem está reatando aliança agora. Isto, tragam eles, os 9. Vem atravessando isto, vaso. Vem trazendo ele. Vem com ele, varão. Isto, vem com ele, vaso. Isto, traz ela, filha de Deus. Venha, filha de Deus. Isto, filhos de Deus.
Se a trombeta toca agora, vocês já estão com a gente lá na glória. Oh, aleluia! Bem-vindos à casa de meu Pai. É daqui até a glória, nada menos do que isso. Vocês tudo que estavam falando em mistério, sendo renovados, chorando, sendo arrebatados, esse poder que vocês receberam, estica a mão aqui para frente agora. Vocês acham que o poder está com vocês para ficar? Vocês vão transbordar agora, lembra? Transbordamos uns para os outros. Levanta a próxima geração contigo então. Estica as mãos e tu vai orar como se fosse vocês aqui na frente agora. Feche os vossos olhos e oremos nesse momento.